Eu não sei porque esse livro não é falado, mas lendo eu achei muito necessário trazer as verdades contidas aqui. Tão atual e tão necessário para os dias de hoje. Talvez por causa do nome, Judas. Eu, por exemplo, tinha na minha cabeça que esse livro tinha sido escrito por Judas, que traiu Jesus, já que tem outros livros escritos por outros discípulos. Então, eu sempre achei que era Judas o traidor. Mas não, essa carta ela foi escrita por Judas, irmão de Jesus. Sim, irmão de Jesus Cristo. Judas era um nome comum na época, e esse Judas era filho de José e Maria. Eu não sei se você sabe, mas os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Na verdade, eles até faziam bullying com Jesus. Certa ocasião, próximo a uma festa tradicional da época, os irmãos de Jesus falaram: vai lá com seus discípulos, vai lá para que todos vejam as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Nem os seus irmãos criam nele. Mas isso mudou depois da ressurreição de Jesus. Ele se arrependeu e dedicou toda a sua vida a serviço do Senhor. E nessa carta, ele trata especificamente sobre a heresia e a libertinagem. Os falsos mestres, eles estavam usando os próprios textos do apóstolo Paulo e outras partes da Escritura para defender a liberdade, a fim de darem legalidade às manifestações dos prazeres da carne. Essas pessoas estavam adulterando a graça de Deus em libertinagem e devastando a moral, transformando a graça de Deus como uma desculpa para viver de qualquer jeito. E sabe, chega! Nós não podemos nos calar. Mais do que nunca chegou a hora dos cristãos se levantarem. Não podemos nos calar por medo ou por qualquer outro motivo. Nós carregamos a verdade e ela precisa ser dita e ser mostrada em nossas ações como amor. Deus, com D minúsculo, deste mundo, cegou a sociedade para que eles não vejam a luz do evangelho. A sociedade, ela não pensa como o evangelho pensa. Não conhecem a palavra de Deus e nem querem conhecer. Mas chegará o dia em que todos conhecerão a verdade. Esse dia chegará. A nossa luta é contra os dissimulados. Eles não ficam na deles. Não, eles fazem barulho. Eles chamam a atenção para eles. Eles querem os holofotes sobre eles e eles se infiltram na sociedade para adulterar a graça de Deus. Eles acreditam que estão livres, eles pregam a liberdade, mas eles não têm o discernimento. Eles não conseguem enxergar que eles não estão livres coisa nenhuma. Eles estão presos nos vícios, nas ideologias. São escravos da bebida, do sexo, do cigarro, da pornografia, da homossexualidade. Eles mudam a doutrina, porque no que você crê, você faz. Qual é a doutrina deles? Você é livre, você pode fazer tudo o que você quiser. É proibido proibir. E eles pregam o seguinte: o que vale é o amor, a lei é o amor. Mas o amor que eles pregam é unilateral. Você tem que aceitar o que eles estão impondo. E se você ir contra, você é religioso, você está desrespeitando eles. A nossa luta é contra os inimigos da fé e da sã doutrina, contra aqueles que distorcem os princípios contidos na palavra, que são manipulados pelo diabo para atacar os fundamentos da teologia, da família. O evangelho, ele deve ser vivido e pregado sem alteração. Os cristãos, eles devem se mover pelo que Deus fala e não pelos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu tive uma nova revelação. Não. Agora é o seguinte, não pense que você vai escolher o caminho da libertinagem, do amor e ficar impune. E veja uma coisa, eu não estou aqui julgando, eu estou aqui contando o que está escrito aqui. Em Cristo nós somos livres para não pecar. A graça de Deus, ela nos liberta para não pecar. O juízo de Deus, ele vem. Ele veio e ele deixou aqui para nos ensinar. E Deus não muda. Quem escolhe o caminho da libertinagem, da falsa doutrina, já estão condenados. Então, o que acontece? A falta de fé leva ao abandono da santidade. E com ela vem a perdição e a imoralidade.
Aqui ele dá 3 exemplos do que aconteceu com o afastamento da sociedade do temor ao Senhor. O primeiro exemplo, o Senhor libertou o povo do Egito e o povo não obedeceu. Eles não creram nas promessas de Deus. Consequência, eles pereceram no deserto. O segundo exemplo, a rebelião dos anjos. E a consequência, serão destruídos pelo fogo da santidade e da justiça. O terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Imoralidade sexual, homossexualismo, consequência, fogo eterno. Para você ter uma ideia, quando os anjos do Senhor vieram assumindo forma humana para salvar Ló e sua família, os homens da cidade cercaram a casa de Ló e falaram: tragam esses homens aqui para fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Gente, todos os homens, sem exceção, dos jovens aos velhos. Gente, o que aconteceu aqui? Um prenúncio do que acontecerá no dia do Senhor para aqueles que levam esse estilo de vida. O fogo da justiça consumirá toda a impiedade e impureza moral. A sociedade hoje está aplaudindo essas práticas. Estão seguindo o caminho da imoralidade como se estivesse tudo bem, tudo normal, totalmente afastados da palavra de Deus. A sociedade está completamente iludida pela ideia do prazer, seguindo apenas o seu coração, que é enganoso. Tornam-se especialistas na arte de mentir e rejeitam toda a autoridade estipulada a partir de Deus. Como eu falei, eles se baseiam no amor, falam que é em nome do amor, como uma forma de legalidade para praticar a imoralidade. E o discurso dessa turma é que eles têm um conhecimento superior. Eles acreditam ter alcançado um estágio mais elevado da sabedoria. Difamam tudo que não compreendem e se corrompem nas atitudes mais simples que aprenderam por instinto. Os princípios e valores estão completamente deturpados. Eles ridicularizam o que é sagrado e falam: os cristãos são antiquados, os cristãos são religiosos, são quadrados. Aqui ele cita mais 3 exemplos do tipo de atitude completamente insano e pecaminoso que terá o juízo. O primeiro exemplo, Caim, que foi movido pelo egoísmo, ódio, inveja e homicídio. O segundo exemplo, Balaão, que foi movido pela cobiça e pela imoralidade. E o terceiro exemplo, Corá, que foi movido pela insubordinação e revolta contra a ordem estabelecida por Deus. Deus deixa muito claro, ele não aceita esse tipo de atitude. Deus é justo e ele não permite que a sua graça seja manipulada e que seja usado como desculpa para viver uma vida fora dos seus padrões. E os seus padrões e seus princípios estão aqui. Tais pessoas andam de acordo com as suas próprias paixões. São murmuradores e descontentes. A sua boca vive falando grandes arrogâncias e bajulam os outros pelos seus próprios interesses, né? Não é isso que nós estamos vendo por aí? Essa turma só estão preocupados com eles mesmos, com os benefícios próprios. Como então devemos combater e enfrentar isso? Voltando para as escrituras. Os apóstolos, eles já nos advertiram sobre esses tipos de doutrina. Não deveria nos pegar desprevenidos, porque já fomos advertidos que esse tipo de coisa aconteceria. Precisamos edificar a nossa fé e mostrar compaixão para aqueles que não possuem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Os cristãos verdadeiros, eles se compadecem dessas pessoas. Nós temos que fazer de tudo para salvar quem está no fogo, porque nós temos o extintor que é capaz de apagar esse incêndio. Mas nós temos que tomar muito cuidado para a gente não acabar se queimando, tirando essa pessoa do fogo. Como? Se comprometendo com Jesus, porque ele é poderoso para nos impedir de cair. Por isso, nós não devemos ser omissos ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, sejam glória, majestade, poder e autoridade antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Uau, gente, nós não podemos nos calar. Nós estamos vendo tanta coisa horrível acontecendo. Nós precisamos fazer barulho e gritar. Nós temos a verdade aqui revelada para nós e nós devemos comunicar essa verdade a todos aqueles que estão cegos. Muitos não vão acreditar em nós.
Sim, isso vai acontecer, mas não é por isso que nós precisamos ficar calados. Não, nós não podemos ficar calados. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, comente, isso é muito importante para mim. E se você sentir no seu coração, compartilhe essa palavra. Um beijo. Bye!